Falar de um tema bem sério. Seguinte, é fundamental a gente conhecer os nossos direitos. Isso é em qualquer aspecto da vida, né? A gente só consegue lutar por aquilo que a gente conhece. E conhecer os direitos do paciente com câncer, porque eles podem amenizar algumas dificuldades, principalmente do ponto de vista financeiro, já que diversos cuidados essenciais ao longo do tratamento representam sim uma elevação dos gastos mensais e, consequentemente, uma redução no orçamento familiar. E hoje, no quadro Café com Direito, você vai conhecer quais são esses direitos. Esse tema foi colocado na fanpage do Mulher Demais, junto com outro tema, e vocês decidiram conhecer um pouco mais sobre isso. Então tá na hora do Café com Direito. Comigo a advogada Sheila Sodré, que também vai fazer parte do nosso bate-papo hoje. Além da Sheila, é a Deise Florencio. Oi, Deise, bom dia. Bom dia. Deise tem 40 anos e ela foi diagnosticada com câncer no intestino no ano passado. E esse ano também descobriu que tem câncer no fígado e está em tratamento, né? Isso. A Tatiana Rodrigues daqui a pouquinho vem pra gente também se inserir no nosso papo. Ô, Sheila, a gente fala de um momento delicado na nossa vida pessoal, mas que a lei já assegura, a lei já traz, né, alguns benefícios para compensar um pouco esse momento turbulento que vira a vida familiar, a vida orçamentária também, né? Olha, Fernandinha, o nosso direito constitucional à saúde era para ser suficiente para tudo isso. Mas, infelizmente, não é, e criam algumas leis específicas, como foi a de 2013, que dá, no caso da mama, a possibilidade da reconstrução da mama, né, da cirurgia reconstrutora em relação a isso. E várias outras legislações, elas, de acordo com isenções, elas podem ser municipal, pode ser estadual e federal, vai acontecendo ao longo, né, de vários estados, e aqui no nosso estado da Paraíba nós temos alguns específicos. Mas uma das coisas que mais dá desespero, Fernandinha, para quem tem um diagnóstico desse, por exemplo, é quando você tem um diagnóstico tardio, porque você demorou tanto fazer esse exame, conseguir uma vaga para fazer uma mamografia ou fazer os exames específicos, que isso te causa um prejuízo muito grande, porque é direito do cidadão poder cuidar da sua saúde pelo meio público, pelo SUS. Então, isso causa um problema seríssimo. E aí, muitas vezes, quando você vai precisar do Estado, ele pode te faltar. Mas nós temos vários direitos que só conhecendo é que você vai poder exigir, Fernanda. Vamos conhecer um pouquinho desses direitos. Você sabia desses direitos? Você sabia que era possível, nesse momento delicado que você está passando, contar com alguns benefícios? Sabia, Fernanda. Tanto é que eu já conto com eles. Eu fui totalmente assistida. Não tenho do que reclamar. Que bom, né? Então, nesse aspecto... Mas não é a realidade de todo mundo, né? Não. Inclusive, nós temos uma amiga que se chama Luciete, que ela vai fazer o transplante agora em Natal, no mês de novembro, acredito. E o SUS, ele só cobra o tratamento enquanto ela está dentro do hospital. A partir do momento que ela receber alta, ela que vai ter que custear o tratamento dela. Nossa! E o médico informou que nos dias de hoje, até hoje, só 2 pessoas conseguiram, com ação judicial, ter essa medicação. O que eu estava explicando para elas ali no bastidor é exatamente isso. No caso de medicamento, internação, são urgências, são medidas de urgência. Então, tem que conseguir por meio de liminar. Para conseguir por meio de liminar, você tem que ter toda a documentação, e quem vai dizer qual é o tipo de tratamento específico é o próprio médico. Então, como o caso dela tem uma certa urgência, é necessário, ela já está com toda essa documentação máximo para já entrar com ação para exigir isso. O porquê isso? Teve um programa que Fernandinha falou muito bem aqui, que a gente ficou acompanhando, que é a decisão no STF, Fernanda, sobre essa questão dos medicamentos. Lembra? Dos remédios que são mais caros, específicos. Porque o que acontece? O SUS já deve ter e já tem alguns medicamentos estabelecidos que tem em alguns hospitais para fornecer às pessoas. Só que cada caso é um caso concreto. E muitas vezes uma medicação que é específica para aquele caso e que às vezes está fora do sistema, naquele momento. E às vezes por meio judicial, ainda mais sendo o melhor tratamento, o mais adequado, recomendado pela junta médica, pelos médicos que acompanham, o Estado tem que ser até o momento obrigado a cumprir isso.
Então, essas decisões, hoje em dia, que são tomadas, nós estamos todos aguardando, de alguma forma, né, a decisão vindo do STF. Mas, no caso específico, a saúde não espera. É verdade. E então, por isso que esses casos são por liminar. Os estados já têm, muitas vezes, uma câmara técnica para analisar os laudos e, muitas vezes, audiências em que, de acordo para agilizar esses processos. A gente tem uma arte... Coloca na tela para mim, por favor, Sheilinha. Vamos ali para a tela para você ler junto com a gente os direitos das mulheres, porque tem diferenças, né? Até porque tem casos específicos em relação a isso, né? E aí depende de cada caso e de cada estado. A renda mensal vitalícia, que é o amparo assistencial ao deficiente, o LOAS, também engloba, sim, as mulheres com câncer, que tiveram câncer e que, claro, elas enquadram dentro daquele rol, que é aquele 1/4 do salário, condições familiares, para ser carente no termo da lei, tá? Dependendo do grau e dos exames técnicos que você passa, se você ficou com invalidez, você pode sim se aposentar por invalidez. E aí eu dou uma dica, Fernandinha, que muitas vezes as mulheres, elas têm tempo de serviço, eles poderiam aposentar por tempo de serviço e elas tinham problema de câncer. Então, quando elas vão se aposentar, elas aposentam logo para cuidar da doença. Entendi. E elas perdem um benefício futuro, porque ao se aposentar por invalidez por conta de um câncer, tem vários outros benefícios ao longo da vida dela. Uma delas é os 25%, né, se for via INSS, que pode ser acrescido se o problema dela chegar ao ponto em que ela vai precisar de uma pessoa acompanhando. Então, é uma decisão que facilita pelo fato de ser invalidez. Já tínhamos problemas no passado na questão da equiparação, mas não, quem aposenta por invalidez tem a mesma equiparação do tempo de serviço, todos os direitos garantidos. Tem FGTS. Sacar o FGTS, eu acho que todo mundo tem que correr, tem que sacar no caso desse, porque muitas vezes não é só a despesa, né? É toda uma estrutura que você precisa, que você deixa de trabalhar, deixa de resolver muita coisa. O PIS e o PASEP também. Exatamente. Né? A isenção do imposto de renda, se você vier a se aposentar, que é algo extremamente interessante, né? Que nós temos uma alíquota chegando até a 27,5%, né? Em relação ao imposto de renda. Esse daqui é interessante, ele depende de estado para estado, mas o nosso estado, segundo a imprensa, está cada vez facilitando mais essa isenção, que é para a compra de veículos para os portadores de câncer. Principalmente, e aí é muito fácil, para as mulheres que retiram a mama, Fernandinha, e realmente, ou uma, ou as duas, e ela realmente perde o poder no braço. Não é ter que comprar um carro adaptado, que tem que colocar uma marcha no lugar diferente, o pedal. Por esse fato, a mulher vai ter que ter um carro com câmbio automático. Isso já é uma modificação e ela pode ter isenção de ICMS, do PIS, ou do IPI. Do IPVA aí, também, né? Claro, tem dois setores diferentes. O ICMS é no estado da Paraíba e o IPI... Tá? E o IOF, se você for financiar, é diretamente na Receita Federal. Dispensa de rodízio, nós não temos tem, ainda mas quem isso tá aqui. Em São Paulo tem, né? Essa questão do rodízio de veículos com relação às placas, e aí vai ser dispensado. Serviço de reabilitação profissional para trabalhadores. Imagine, no seu caso específico, se você trabalha, e no caso dela, Fernandinha, o trabalho em que ela estava exercendo dificulta muito o dia a dia e ela precisa de um novo treinamento, uma mudança de atividade, desenvolvimento de atividade dentro da empresa, por exemplo, que ela trabalha. Como então, é que ela tem esse direito. Você está trabalhando? Não. Não está trabalhando, está afastado, já não trabalhava? Não, trabalhava e parei, né, para fazer o tratamento. Mas você não chegou a aproveitar nenhum desses benefícios direto? Exigir, sacar FGTS? Não precisei. Eu tive toda a cobertura total. Da empresa e tudo. Melhor ainda, aquela coisa. É bom você saber, porque até na hora de uma conversa com a empresa você consegue agilizar a sua parte. Esse transporte coletivo gratuito, eu fui pesquisar, o nosso estado da Paraíba já tem, mas para viagem é intermunicipal. Tá? Que isso é muito bom, porque imagina, e é a realidade de muita gente, de muitas mães, onde tem que trazer os filhos para o tratamento, sai de Cajazeiras, sai de Patos, sai de outras cidades, para fazer o tratamento aqui em João Pessoa. Então, essa pessoa
tem direito, Fernandinha, à passagem desse ônibus. É extensivo a um acompanhante, Então a gente Fernandinha. vai parar nesse direito. Tem mais pra gente falar e explicar. Shelly, eu vou pro intervalo, mas antes eu vou conversar com a Patrícia dos Anjos, a Tatiana Rodrigues, na verdade, e aí você continua pra gente falar desse assunto, tá? Perfeito.